Olá pessoal, tudo bem? Tá começando mais um programa Bate-Papo de Terça. Nesta terça-feira, dia 16 de maio, uma terça-feira maravilhosa, uma terça-feira gostosa. Mas antes de eu passar para o nosso entrevistado, eu prometi. Tainá, para quem não sabe, é minha filha, tá completando hoje 18 anos de idade. Foguetão, eu chamo ela de Foguetão, né, meu amor? Um beijão para você. Beijo no seu coração, parabéns, que essa tua nova fase dos 18 anos seja uma fase maravilhosa, uma fase gostosa, tá? Então papai tá mandando um beijo enorme pra você. Papai, né, pra uma menina de 18 anos, mas ela vai assim, papai, meu pai, tá certo. Filha, beijão pra você, parabéns, mas vamos dar sequência aqui. Como toda terça-feira nós fazemos, estamos aqui, entramos ao vivo, então entrem na nossa página, no Bate-Papo de Terça, já estamos entrando aqui ao vivo. A gente vai compartilhar, eu vou compartilhar na minha página e vou pedir para que vocês compartilhem também na página de vocês e convidem os amigos para estarem com a gente aqui. Tá aqui, então vamos lá, entrando ao vivo. Compartilhando. Tá aqui, ó, vou entrar aqui e já vamos compartilhar. Tá aqui. Vou entrar aqui, eu estou com um computador hoje aqui porque tem muita pergunta que a gente precisa fazer, a gente precisa entender um pouquinho e eu estou aqui, vou entrar ao vivo aqui, a gente já vai estar compartilhando nas nossas páginas e convidando os amigos para estarem aqui com a gente, né? Muita gente já está assistindo, já tem um monte de gente acompanhando a gente aqui, hein? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui que eu não consegui compartilhar ainda, mas faz parte, está aqui, pronto. Agora eu consigo compartilhar. E durante toda a programação nós vamos estar compartilhando. Então entre com os amigos, convidem os amigos para estarem aqui compartilhando junto com a gente esse programa que hoje tem um diferencial bacana. Nós vamos falar sobre doenças raras. Doenças raras, entre diversos outros assuntos. E hoje com o médico geneticista, Dr. Rodrigo Fock. Dr. Rodrigo Fock. Eu guardo o nome dele daqui a pouquinho. Dr. Rodrigo Fock, seja bem-vindo, obrigado. Muito obrigado, eu agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui. Espero que eu possa esclarecer um pouquinho sobre as doenças genéticas, as doenças raras. Espero que receba bastante feedback de vocês, vamos colaborar, vamos compartilhar e vamos conversando a respeito desse grupo de doenças. Bacana. Dr. Rodrigo Fock, vamos falar um pouquinho quem é o Dr. Rodrigo, né? Da onde veio o Dr. Rodrigo, né? Essa formação, por que da área médica? Para que a gente possa entender um pouquinho quem é o Rodrigo. Tem médicos na família também? Sim, eu tenho 2 médicos na família. O meu pai, ele é patologista clínico, formado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. Bacana. E o meu tio, irmão da minha mãe, também, ele é cardiologista, também formado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. E os dois estudaram juntos. Estudaram juntos? Bacana. E na realidade a medicina na minha vida ela surgiu como uma decisão já próximo do início da faculdade mesmo. Eu decidi fazer medicina durante o colegial. Olha. Por conta da genética muito. Eu sempre gostei muito da genética, sempre achei uma área muito interessante. Claro que com uma visão diferente da que eu tenho hoje como médico geneticista, mas já era algo que me atraía. E por conta também do trato com os pacientes, isso foi uma coisa sempre que para mim, ter o contato com o paciente é uma coisa importante. Bacana, isso é importante, tá vendo? E por conta disso eu acabei seguindo, sou formado pela Medicina 9 de Julho. Bacana, bela faculdade. Fiz a residência pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Bacana. Também tenho mestrado pela Unifesp. E estou atuando com doenças genéticas desde a minha formação. Desde a minha formação como médico, os 3 anos de especialidade. E estou aí na luta. Bacana. Então, você viu, estudou. E não foi pouquinho, não, foi muito. Porque além de fazer a tua formação, você fez o doutorado junto, né? Eu fiz o mestrado. Mestrado, sim. Mestrado junto. Olha, você viu, então teve que estudar bastante para seguir a carreira, para poder estar aqui, para poder a gente estar conversando, batendo um papo bacana. Doutor Rodrigo, fala para mim, o que são as doenças raras hoje na área da genética? Até porque nós temos um monte de amigos nossos que estão com a gente aqui, né? Sim, sim. Bom, vamos começar entendendo, eu acho que alguns conceitos que são importantes. Olha. Primeira coisa que eu acho que é importante a gente entender é o que são as doenças genéticas. Então, doença genética ela é uma doença que ela
está presente no nosso material genético, tá? Seja uma doença em caráter nos nossos genes, nos nossos cromossomos, mas é uma doença que está intrínseca ao nosso material genético. Tá? Eu acho que é importante a gente entender que nem toda doença genética, ela obrigatoriamente vem de casos da família. Tá? Não necessariamente a gente precisa ter um caso na família de um indivíduo que tenha uma doença genética para a gente ter um afetado. Porque muitas das doenças genéticas, elas acontecem por eventos que a gente chama de eventos de novo. Ou seja, o primeiro indivíduo da família a apresentar uma mutação, a apresentar uma doença genética. Tá? Então, nem sempre, quando a gente fala de doença genética, a gente está necessariamente falando de doenças herdadas, doenças que vêm da família. Então, quer dizer que, de repente, ninguém tem na família, mas pode ser o primeiro caso. Pode ser o primeiro caso. Pode ser o primeiro caso de uma criança que nasça, por exemplo, com uma malformação ou com uma síndrome genética específica. Isso, na verdade, é mais comum do que a gente encontrar uma recorrência na família de uma doença que tenha sido herdada. Tá? Isso eu acho que é um conceito importante da gente entender, porque não é porque na família não existe nenhum caso que a gente não possa ter um primeiro, um caso inicial. Né? As doenças genéticas, elas compreendem um grupo grande de doenças que envolvem várias áreas dentro da medicina. Né? São doenças que elas são encontradas em indivíduos que são acompanhados por pediatras, por hematologistas, por endocrinologistas, por oncologistas. São doenças que elas têm um acometimento muito grande de especialidades que estão acompanhando esses pacientes também. Bacana. Nós vamos falar daqui a pouquinho também sobre como identificar essas especialidades. A gente vai entender um pouquinho também para você que está nos acompanhando. Tô vendo que tem bastante gente que está assistindo aqui. Deixa eu começar já a mandar um beijinho para todo mundo, doutor Rodrigo. Porque o Silvio Roberto Cardoso, ele está aqui, me manda uma boa noite. Silvio, beijão para você, obrigado pela sua audiência. Ele que está toda semana com a gente aqui nos acompanhando. A Lucila Halse, boa noite. Aí ela já coloca uma pergunta aqui, né? O que é mucopoliossacaridose? A gente já vai falar daqui a pouquinho sobre essa pergunta, a gente já fala para você e já responde. A Rosângela Nascimento, minha filha tem Niemann-Pick, tipo B. A gente já fala sobre ela também, né? Então vou mandar um beijão para você. E ela pergunta aqui, sabe alguma coisa sobre essa doença? A gente já fala, daqui a pouquinho a gente já entra nessas especialidades dessas doenças também, para a gente poder identificar os caminhos. Vamos entender quais são essas doenças, porque como ele identificou, às vezes é o primeiro caso na família e as pessoas ficam assustadas. Mas será que alguém tinha? Será que alguém tem, né? Teve problema? Não. Então pode ser o primeiro acometimento na família. E isso pode ser gerado por quê, doutor Rodrigo? Pois na verdade, isso acaba envolvendo um pouco de uma base genética que pode ser um pouquinho complicada da gente entender, mas basicamente a gente pensa assim, o nosso material genético, ele é como se fosse um livro. Tá? Um livro de receitas. Nós temos receitas nesse livro que vão produzir as nossas funções, o nosso corpo, os nossos órgãos. Né? Perfeito. E esse livro a gente recebe metade das receitas da mãe, metade das receitas do pai. Perfeito. No momento da formação do óvulo ou da formação do espermatozoide, no momento que o pai ou a mãe vão mandar esse conteúdo para a gente, às vezes pode acontecer algum erro na hora de escrever essa receita. Tá. Isso é o que a gente chama de mutação de novo, uma alteração nova. Né? E quando nós recebemos essa receita, a gente vai ter essa receita transcrita de uma forma errada ou incompleta. E isso acaba gerando uma doença genética, por exemplo. Bacana, então aí você tem esse primeiro contato. Então, na verdade, ninguém tinha, foi na hora da formação ali, na hora do encontro do óvulo. Do encontro, parte das doenças genéticas elas ocorrem dessa forma. Outra parte é por alterações que já são herdadas. Então, eu sou portador de uma doença genética, eu tenho o risco de passar essa doença genética para o meu filho, para minha filha. Ou então, como por exemplo também acontece, dois casais, né, que eles não são portadores da doença de forma sintomática, mas eles não têm os sintomas, eles não têm a doença, mas eles carregam aquela alteração. E na hora de gerar o filho, a alteração do pai e a alteração da mãe se encontram no filho, e isso acaba gerando uma doença. Essas doenças elas têm características que a gente chama de recessivas. A gente precisa da cópia da mãe e da cópia do pai para poder gerar a doença. Perfeito. Então você vai identificando aí quais são as suas situações.
E em cima disso, qual é a função do geneticista nessa identificação, né? Para a gente poder saber quais são as vezes, porque daqui a pouco a gente começa já a entrar com as perguntas. Você que tem dúvida também, tem pergunta, manda para cá que a gente vai estar tentando responder também, vai estar tentando ajudar vocês aí, esclarecer um pouquinho do que são essas doenças raras e as doenças específicas. Se nós conseguimos responder aqui hoje, com certeza vamos estar. E se a gente não tiver a resposta de imediato, nós vamos procurar e vamos responder depois para vocês, tá bom? Bom, o papel do médico geneticista, a grande função do médico geneticista é fazer o diagnóstico de uma doença genética. A gente chegar na conclusão de o que é essa doença, qual o quadro que esse indivíduo está apresentando. Com esse diagnóstico, é possível a gente fazer o aconselhamento genético da família, que é quando a gente orienta sobre o risco de recorrência daquela doença genética na família. Isso é um trabalho extremamente importante para a gente evitar novos casos daquela doença ou conseguir prevenir esses casos na família, o que é possível. Aí eu vou fazer uma pergunta de lei que às vezes as pessoas que estão nos acompanhando ali perguntam: é possível evitar a transmissão dessa doença genética? É possível, com algumas medidas específicas que vão variar de acordo com a doença. Tá. Então, assim, uma medida, por exemplo, quando a gente tem uma história conhecida de uma doença genética, que tenha sido herdada de um dos pais ou do encontro dos dois pais. Uma possibilidade é, por exemplo, seguir por um caminho de fertilização assistida, de reprodução humana. Bacana. Que num processo de fertilização é possível fazer a seleção embrionária para que se exclua o embrião, se exclua aquelas células que tenham aquele gene defeituoso. São selecionados os embriões que vão dar origem a crianças que não têm aquela doença que seja conhecida na família. Tá. Bacana. E aí, dentro da área da genética, é geneticista que fala? Geneticista. Aí eu vou aprendendo aqui um pouquinho com vocês também. Vai mandando as perguntas para cá. Nós temos 3 grandes divisões que a gente pode trabalhar, é isso? Isso. Bom, a gente costuma dividir a genética médica, na verdade ela é uma área muito extensa que pode ter aplicação em várias áreas da saúde, em várias áreas da medicina, mas a gente tem 3 grandes áreas de atuação principal do médico geneticista. A dismorfologia, que ela é responsável pela investigação e pelo acompanhamento de pacientes que tenham síndromes malformativas. Então, dismorfologia é o nome que a gente dá para alteração da forma. Alteração da forma, olha. Exato. Então, é algo que tenha uma forma alterada. Tá. Esse é o conceito da dismorfologia, por isso que ela é a área que atua dentro das síndromes malformativas. Perfeito. Nós temos o grupo dos erros inatos de metabolismo, que são doenças metabólicas complexas causadas por deficiência de alguma enzima ou de alguma substância que a falta dessa enzima no nosso organismo acaba gerando um acúmulo ou a falta de alguma outra coisa. Tá. Isso acaba gerando uma doença metabólica. Tá? Como, por exemplo, é o grupo que entra os erros inatos de metabolismo, a mucopolissacaridose, doença de Fabry, outras doenças genéticas de caráter metabólico. Perfeito. Tá? E nós temos a terceira grande área da genética médica, é a oncogenética, tá? Que é a área que atua dentro das histórias familiares de câncer, principalmente aqueles casos de câncer com recorrência do mesmo tipo de câncer na família, ou de câncer numa idade atípica, de um tipo de tumor que não é comum na população como um todo. Perfeito. Tá? Então essas seriam as 3 grandes áreas onde a genética atua. A gente tem outras áreas de contato da genética, como por exemplo a própria parte de reprodução humana, como por exemplo as doenças neurodegenerativas, neuromusculares, que também são áreas de atuação da genética. Mas essas 3 áreas seriam as 3 principais áreas, as 3 áreas que o médico geneticista mais comumente lidar aí no dia a dia. Perfeito. Olha, você sabe que as perguntas estão vindo aqui, o pessoal está começando a mandar, mas mandem suas perguntas para cá que a gente vai estar tentando esclarecer todas as dúvidas aqui. Claro que vem para a gente poder, antes de entrar nessas doenças que são consideradas raras, a gente está entendendo um pouquinho como é esse processo, né? Como é que a gente consegue fazer esse processo de identificação de doenças raras?
Você como médico geneticista, você precisa ter uma parceria muito grande com os outros médicos também para poder identificar, né, essas doenças que são consideradas raras, né? Sem dúvida. Não apenas com outros médicos, não apenas com outros médicos geneticistas, com outros médicos de outras especialidades, mas com a área da saúde como um todo, né? A gente costuma falar isso, um médico geneticista ele nunca trabalha sozinho, né? A gente precisa do apoio de outros médicos geneticistas, porque a gente está falando de doenças que são raras, de doenças que não são comuns. Então, por mais que às vezes a gente estude, tenha especialização e conheça aquela doença, é impossível saber tudo. A gente já tem esse conceito, a gente já sabe disso, a gente tem que entender isso. É impossível a gente saber tudo. Mas é possível a gente saber como que a gente vai atrás da informação. Como que eu vou ajudar essa família e como que eu vou chegar nessa informação. E além, claro, do auxílio dos outros colegas, o auxílio dos profissionais de saúde como um todo é fundamental, principalmente quando a gente vai falar sobre tratamento de doença genética, né? Tá. É importante a gente entender que doenças genéticas são doenças que não têm cura, né? Nós não temos como alterar o material genético para que aquele material genético ele comece a funcionar da forma como ele deveria. Perfeito. Né? Mas isso não quer dizer que nós não temos como tratar esses indivíduos. Você pode dar uma qualidade de vida melhor para ele. O grande objetivo, eu falei dos 3 grandes objetivos de fazer o diagnóstico, que é o aconselhamento genético, o tratamento, e o terceiro objetivo é exatamente esse, a gente focar na qualidade de vida, no acompanhamento clínico desses pacientes. Conhecendo o diagnóstico, eu sei o que pode gerar nesses pacientes ao longo da vida, para que a gente possa trabalhar focado em prevenção das complicações. Olha, então o foco ideal é a gente trabalhar com a prevenção. Um dos grandes focos é a gente trabalhar com a prevenção, exatamente. Para que ele tenha uma qualidade de vida melhor e que ele tenha uma ambientação melhor e que ele sofra menos, né? Exato. Isso é importante. Então, hoje nós estamos aqui no Bate-Papo de Terça com o Dr. Rodrigo Foque. Eu não sei porque eu estou com Foque na cabeça, mas é Foque, Rodrigo Foque. O Foque veio de onde? Ele é húngaro. Húngaro? É sobrenome húngaro. Tá vendo? Tá lá. Além de tudo, o Dr. Rodrigo é gringo ainda, né? Não, eu sou nascido aqui no Brasil mesmo. Não, tá certo, mas a família tá lá. Como o Pacheco veio lá de Portugal, família portuguesa. Pacheco de Portugal. Tá. Doutor Rodrigo, dentro dos erros inativos metabólicos, você precisa ter essa parceria, então, com a área da saúde, principalmente com os médicos pediatras, para poder identificar logo cedo. Você precisa ter um acompanhamento de um psicólogo para poder estar ajudando a fazer a qualidade de vida melhor deles ali, né? E qual outra área mais que você trabalha junto também para que a gente possa identificar, até para os amigos estarem acompanhando a gente? As áreas fora da medicina, vamos falar das áreas da saúde como um todo. Como um todo, Então, assim, a fisioterapia é extremamente importante para esses pacientes, fonoterapia, terapia ocupacional, né? A psicoterapia para esses pacientes, para essas famílias, principalmente, né, que têm parentes que são portadores de doenças genéticas, de doenças raras, é muito importante para que a gente possa realmente trazer tanto a qualidade de vida para o paciente, quanto para poder orientar de uma forma mais adequada e preparar as famílias para essas histórias, né? O acompanhamento clínico, a estimulação desses indivíduos, ele é fundamental, né? Então, a estimulação com essas terapias de globais, estimulação físio, fono, terapia ocupacional, assim, é essencial para esses pacientes, sem dúvida nenhuma. Então, o que a gente coloca é que o trabalho em conjunto de todo o pessoal da área da saúde é que a gente vai conseguir ter uma qualidade de vida bacana, melhor para todo mundo. Acho que isso é importante, a gente trabalhar em conjunto, né? Então, todas as áreas estarem lá. E como identificar logo cedo essas doenças raras? Como que a gente consegue identificar? Eu ia te fazer aquela pergunta, quando nós estávamos conversando antes do programa aqui, eu identifico logo na hora que nasce, eu faço aquele teste do pezinho, eu consigo já identificar essas doenças raras naquele famoso teste do pezinho? Ou não? Ou preciso de alguns testes mais específicos? Ou aquilo lá é um pedaço daquilo que precisa? Não tem uma resposta certa para a pergunta como um todo. Tá? Isso vai depender da doença. Olha lá. É importante a gente entender que quando a gente está falando de doença rara, a gente está falando de um número muito grande de doenças diferentes. Que
porque elas são raras individualmente, né? Ah. Então a gente considera uma doença rara porque é uma doença que ela acontece muito pouco na população. Tá. Né? A gente tem mais ou menos aí 1 a cada 2.000 indivíduos afetados por doenças raras. Quando a gente soma todas elas. Uhum. Mas se a gente for olhar para as doenças raras de forma individual, a gente vai ter doenças raras que afetam 1 a cada 100 mil indivíduos. Tá. 1 a cada 50 mil indivíduos. Né? Então esse que é o grande conceito das doenças raras. E cada doença ela vai ter uma característica clínica diferente, ela vai ter características que são específicas, algumas já de início, inclusive antinatal, antes do nascimento, durante o pré-natal já é possível identificar para algumas doenças algumas características. Tá? Algumas doenças a gente vai identificar no momento do nascimento, ou então nas primeiras horas de vida, às vezes após a primeira mamada, às vezes após as primeiras 24, 48 horas de vida, a gente começa a identificar alguns sintomas que chamem a atenção, e algumas doenças genéticas, algumas doenças raras, a gente só vai identificar posteriormente. Né? Na verdade, nós temos doenças raras que elas podem iniciar na vida adulta. Elas podem iniciar mais tardiamente. Então, nós começamos a falar assim que a gente começa a imaginar doenças raras somente em crianças, jovens, recém-nascidos, mas não. Mas então na fase adulta você pode ter? Você pode ter. Sem dúvida nenhuma, na criança a prevalência é maior. Tá. Né? A 80% das doenças raras, das doenças genéticas, a gente já vai identificar os sintomas na infância. Tá? Mas nós temos alguns pacientes que eles podem identificar essa sintomatologia numa idade mais tardia, tá? Inclusive na idade adulta. Tá? Isso pode acontecer. Vamos começar a mandar um beijo aqui também. Claro. Para o Silvio Roberto, ele está ali. O Demetrios, ele coloca boa noite. Demetrios, boa noite para você. Boa noite. Obrigado. A Cláudia Cremasco também. Boa noite, Cláudia. Ela que está sempre nos acompanhando aqui, nos assistindo. Boa noite, Cláudia. Obrigado pelo prestígio. Obrigado por estar aqui com a gente. A Rosângela Nascimento, ela está aqui também. Beijão para você, Rosângela. Um beijo. Aí eu acho que ela colocou aqui. Eu só fui identificar minha filha a doença da minha filha aos 8 anos, porque não tinha um médico capacitado para isso. Eu acho que ela estava falando do Niemann-Pick tipo B anteriormente. Né? Perfeito, porque sumiu aqui a pergunta dela. Eu acho que é muito interessante esse comentário da Rosângela, porque assim, Rosângela, essa situação que está passando não é a exceção, tá? É a regra. Infelizmente é a regra. As doenças raras, por serem raras, elas sofrem uma negligência muito grande, tá? Tanto da parte dos colegas, tá? Dos colegas profissionais da saúde, isso sem dúvida nenhuma, quanto do próprio sistema de saúde, quanto da população como um todo. Tá? Então, por isso que a gente está conversando sobre doenças raras e por isso que a gente tem a oportunidade de fazer alguns movimentos, como foi ontem o MPS Day. Bacana. Né? É uma forma da gente poder divulgar um pouco essa informação, da gente poder ter um pouco mais de consciência sobre isso. Tá? Esse déficit de conhecimento sobre doença genética, ele acontece por uma série de fatores, desde a formação, que é uma formação que, infelizmente, ela tem que levar em consideração mais assim, as doenças mais comuns. Perfeito. E por conta disso ela acaba sendo um pouco deficitária nas doenças raras. Né? E por conta mesmo de ser pouco estudada, ser pouco falada, poucos casos descritos sobre as doenças, então isso dificulta muito o caminho, né, até o diagnóstico. É extremamente comum a gente, na verdade, fazer o diagnóstico de uma doença rara quando o paciente vem para a gente no médico geneticista, geralmente ele já passou por 5, 6, 7 profissionais anteriormente. É mesmo? Olha que bacana, né? Olha que dificuldade que se tem então para você identificar. É um caminho dificultoso para a gente conseguir fazer o diagnóstico. Então, ele acaba passando por 5, 6 médicos antes de chegar para o geneticista. Geralmente é mais ou menos isso. Né? Muitas vezes ele tem um diagnóstico errôneo, né? Um diagnóstico errado de alguma outra doença, porque uma outra questão é que as doenças raras, algumas questões clínicas delas, elas se confundem com outras doenças que são comuns. Né? Então, por exemplo, a gente tem algumas doenças raras que elas são caracterizadas por diarreia importante no período infantil, na infância, que você começa a desconfiar, e claro, você começa a desconfiar da forma adequada, porque
É muito mais comum a gente ter uma criança que ela está tendo uma diarreia, ou então por uma questão infecciosa, claro, né? Ou então se é uma diarreia crônica por alguma questão de alergia alimentar. É mais chance, é mais prevalente uma infecção alimentar gerando diarreia do que uma doença rara. Mas ele tem essas sintomatologias que elas vão se confundindo com outras doenças comuns. E por conta disso, o diagnóstico às vezes vai se tornando um diagnóstico arrastado, né? Quadros às vezes de infecção que não melhoram com o tempo, que também podem caracterizar uma doença rara, né? E vamos entrar já em algumas doenças raras, porque depois eu vou entrar especificamente aqui sobre MPS, que como ontem foi o Dia Mundial, né? Que a gente está trabalhando. Vamos falar um pouquinho sobre quais são os tipos de doenças raras hoje mais comuns que nós temos aqui no Brasil. Assim, de forma geral, as doenças raras elas afetam de uma forma muito igual a população mundial. Tá. A gente não tem assim doenças que tenham uma prevalência clara, estudo feito sobre prevalência de doenças no Brasil maior do que de outros países, tá? A gente tem alguns nichos no nosso país, né? Nosso país é um país muito grande, né? E que existem muitas questões de algumas comunidades que elas são mais fechadas e nessas comunidades acontecem mais casamento entre parentes, casamento consanguíneos. Isso é um fator predominante também de problemas? Casamento consanguíneo, sem dúvida, é um fator predisponente para algumas doenças genéticas. Vou te fazer uma pergunta que outro dia nós fizemos aqui. É interessante a pessoa, antes de fazer o casamento consanguíneo, fazer o exame de sangue para identificar se pode dar problema? Pois é um pouco difícil da gente responder isso, porque na realidade a gente não tem um exame de sangue genético único, específico e eficaz que vá conseguir identificar o risco 100% para que um casal tenha um filho com uma doença genética. Perfeito. Tá? Isso a gente, infelizmente, hoje ainda não tem. A gente tem alguns exames que eles ajudam sim a gente identificar algumas predisposições, tá? E que isso podem trazer algumas informações para a gente poder fazer o aconselhamento genético do casal nesse sentido. Tá? E a gente tem alguns exames que eles até são voltados para casais que são consanguíneos, para a gente poder identificar que as alterações seriam as mais comuns. Repito, que veja 100% não existe. Tá? Mas existem alguns exames que eles podem trazer alguma segurança maior para a gente nesse sentido, sim. Tá. Bacana. Então você sabe aí que você pode, quando você vai fazer o casamento consanguíneo, pensar um pouquinho, às vezes tomar um pouquinho mais de cuidado, enfim. Sem dúvida, sim. Passar por um médico geneticista, por um aconselhamento genético, pode esclarecer muito algumas dúvidas e ser um guia interessante aí para esses casos. Bacana. O Demetrios Nascimento, ele que está aqui nos acompanhando, beijão para você, Demetrios. Ele coloca assim: parabéns, Dr. Rodrigo Fock. Então, falar sobre essa doença é muito importante para esclarecer a população e os profissionais da área da saúde. Demetrios, bacana, parabéns. Tem dúvida? Manda para cá, manda a sua pergunta, e você que está nos assistindo, compartilha o vídeo, clique em compartilhar, compartilha o vídeo aí nas redes sociais, convida os amigos para estarem nos acompanhando aqui, para a gente poder tirar todas essas dúvidas. Quais são as mais comuns doenças raras que nós temos aqui no Brasil? Olha, algumas doenças que nós encontramos com uma prevalência um pouquinho maior, então é o grupo das mucopolissacaridoses. Sem dúvida é um grupo de doenças raras que é importante a gente conversar. Né? Doença de Fabry é uma doença rara também. O que é a doença de Fabry, até para a gente poder entender um pouquinho? A doença de Fabry ela também é um metabolismo. Tá? Então eu acho que assim, para a gente entender um pouquinho o que é essa história de metabolismo, né? Tá. Então, vamos imaginar assim, na verdade elas são doenças que são causadas por uma deficiência enzimática. Então assim, a gente tem uma substância que é aquela substância que a gente recebe, que é a substância precursora, ou que a gente ingeriu, ou então que é uma substância que ela é importante para o início dos nossos processos metabólicos. Perfeito. Tá? Aí nós temos uma enzima, um caminho que vai produzir uma outra substância, que é uma substância intermediária, e um caminho que vai levar a uma terceira substância. Perfeito. Tá? Essa terceira substância é a substância que o nosso corpo usa, né? Que o nosso metabolismo usa, que o nosso organismo usa. Estou falando de uma forma genérica, um pouco mais complexo que isso, nosso mapa metabólico. Mas até para que as pessoas que estão lá, que são leigas, entendam um pouquinho mais do que a gente está falando. Né? Agora, vamos imaginar assim... E para mim também, porque eu também sou leigo no assunto. Então, vamos imaginar... Estou entendendo o processo. O processo, claro. Não, vamos com calma. Porque vamos imaginar assim, que na verdade é como se a gente tivesse fábricas. Tá. Então a gente tem uma fábrica
uma estrada que leva à segunda fábrica e uma estrada que leva à terceira fábrica. Perfeito. A gente precisa do material da primeira fábrica para poder vir para a segunda, e nessa segunda vai ser produzido mais alguma coisa que vai para o terceiro, onde é feito o produto final. Perfeito. Tá? A gente precisa ter a estrada íntegra. Se a estrada estiver esburacada, se a estrada estiver quebrada, se a ponte não estiver funcionando, a gente não vai conseguir levar as coisas da primeira para a segunda. Para a segunda. Faltando na segunda, vai faltar na terceira. Na terceira. E aí o que acontece? A primeira fábrica está lá funcionando. Uhum. E aí ela vai começar a acumular. Tá. Então vai começar a ter acúmulo de substância aqui. Né? E a última fábrica vai começar a faltar. Tá. Então vai começar a ter falta de coisa lá no final. Tanto o acúmulo quanto a falta, eles podem ser prejudiciais para o nosso organismo. Perfeito. E é isso que caracteriza uma doença, um erro inato de metabolismo, que é causado por uma deficiência aí de alguma enzima no meio do caminho, Tá. e essa deficiência vai levar ou ao acúmulo ou à falta de alguma coisa. E isso acaba levando a uma doença rara no sentido de erro inato de metabolismo. Tá? Entendendo isso, a gente consegue entender que qualquer erro inato de metabolismo, mucopolissacaridose, doença de Fabry, doença de Gaucher, todos eles têm essa característica que existe alguma enzima que está faltando, Uhum. e aí isso vai levar a algum prejuízo no metabolismo do nosso corpo. Tá? Então, a doença de Fabry, por exemplo, ela é uma doença que ela é ligada ao cromossomo sexual X, tá? E por conta disso, ela é uma doença que ela afeta predominantemente homens. Tá? As mulheres, elas são portadoras, até podem ter alguns sintomas da doença, mas ela afeta mais predominantemente os homens, de forma mais importante. Não, pera, como é que é então? Os homens têm uma incidência maior? Os homens têm uma incidência maior. Por que isso acontece? Bom, vamos tentar entender um pouquinho da biologia, né? Uhum. da genética. Os homens, né? O que diferencia um homem da mulher? Né? O homem, ele tem a presença de um cromossomo lá no material genético que a gente chama de cromossomo Y. Perfeito. E a mulher, ela tem a presença de 2 cromossomos X. Perfeito. Tá? Então o homem, ele tem um X e um Y, e a mulher tem 2X. Tá. Né? O que define o sexo da criança é o pai. Porque o pai pode mandar tanto o X, quanto o pai pode mandar o Y. Perfeito. A mulher sempre vai mandar o X. Tá? Então, se a gente tem uma mulher que ela tem, é aquela historinha da questão da gente tem 2 cópias do material genético. Né? Se a gente tem uma cópia alterada e a outra está normal, né, para algum grupo de doenças, né, para todas, mas essa cópia normal, ela compensa a cópia que está alterada. Perfeito. Então, na mulher que tem 2X e um X está alterado, o outro está normal, o normal está compensando. Isso não vai gerar a doença como um todo, isso não vai gerar todas as características clínicas. Você até pode ter algumas mulheres que vão ter alguns sintomas, mas geralmente elas não têm os sintomas de forma tão importante quanto os homens. Na doença de Fabry, isso que a gente está falando é para a doença de Fabry. Tá? Já o homem, né, então, imagina, a mulher, ela é portadora. Tá? Ela manda o cromossomo X que tem a alteraçãozinha da doença de Fabry. Perfeito. Tá? E o homem vai mandar o cromossomo Y. Então a gente vai ter um homem que ele tem o cromossomo X alterado. E o cromossomo Y é diferente do X. Tá. Então ele não tem a informação, ele não compensa a alteração que tem no X. Então aquele homem, ele não vai produzir absolutamente nada daquela informação, daquela enzima. Tá. E isso que acaba gerando no homem o quadro clínico mais exuberante. Né? Ele é um quadro clínico que está associado muito à microvascularização, à questão dos vasos. Tá? Começa a ter acúmulo de substância nesses vasos, né? Naquela historinha que a gente falou da estrada, você começa a ter acúmulo, e esse acúmulo acaba levando a problemas como um risco maior para infarto, um risco para AVC, principalmente em idades que não são tão típicas. Um risco para problema renal, muitas vezes esses indivíduos eles precisam fazer diálise, precisam de transplante renal em uma idade mais precoce. Né? Assim, não é esperado, né, que isso aconteça, e isso acaba acontecendo numa idade precoce.
Você pode ter alteração oftalmológica, você pode ter algumas alterações que acabam chamando a atenção para a gente pensar na doença de Fabry. A gente pode ter alteração de sensibilidade, de dor nas extremidades, né? Importante ressaltar que todos os sintomas que eu estou te falando, né, eles podem estar presentes em outras doenças também. Né? Então não é porque uma pessoa fala assim, nossa, eu tenho a sensibilidade das pontas dos dedos alterada. Existem outras doenças que podem causar, como por exemplo a diabetes, que é uma doença extremamente prevalente. Sim. E que pode causar alteração de sensibilidade nas extremidades, né? E que é outro diagnóstico de outra forma. Então isso é importante a gente sempre entender. Então, por isso que é difícil, então, quando a gente fala que vai fazer, precisa ter um médico geneticista para a gente poder identificar realmente se é essa doença ou não, porque como elas se confundem muito, né? Como você colocou, se a criança tem, aí não vai ser na outra situação, se ela tem muita sensibilidade na mão, não é porque ela tem a doença de Fabry. Não. Pode ser uma outra situação. Pode ser outra situação, sem dúvida nenhuma. Isso é importante a gente entender. O que caracteriza, né, quando a gente fala em doença genética, em síndrome genética, a gente está falando de um conjunto de sinais e sintomas, né, que eles vão ter uma mesma origem. Que a origem, o que está dando início a esses sinais e sintomas, ele é uma origem específica, que a gente consegue, às vezes, descobrir. É isso que caracteriza uma síndrome, uma doença genética. Bacana. Essa é a doença de Fabry. Tem outra doença também que a gente pode considerar como rara, antes da gente entrar em MPS aqui, que a gente pode falar? Olha, sem dúvida sim, a gente tem uma gama de doenças importantes. Por exemplo, a Raquel, eu vi que ela acabou de mandar a respeito da síndrome de Freeman-Sheldon, que ela é uma doença rara. Tá. Não é um erro inato de metabolismo, mas ela é uma doença rara. De característica dismórfica, né? Tá. Porque ela traz algumas alterações faciais, algumas características que chamam a atenção para a síndrome de Freeman-Sheldon. Tá? E é uma doença rara por ela ter uma prevalência baixa. Tá? Dentro do grupo dos erros inatos de metabolismo, por exemplo, a gente tem a doença de Gaucher, que também é uma doença rara, da genética, um erro inato de metabolismo com essa mesma característica por uma deficiência enzimática, né, que acaba levando também a algumas questões clínicas, como alteração óssea, como alteração hepática, alteração esplênica. Essas doenças elas podem se confundir, por exemplo, você está me colocando essas características que elas podem se confundir também com a MPS ou não? Com certeza, alguns diagnósticos eles são diferenciais. Tá. Isso sem dúvida nenhuma, a gente tem algumas doenças que elas vão ter diagnósticos diferenciais importantes aí para a gente fazer. Tá? O importante a gente entender é que a diferenciação clínica, né, ela ajuda a gente, mas sem dúvida nenhuma, exames laboratoriais eles são importantes. Né? Então, vamos voltar na história da estradina. Sim. Tá? Imagina, eu tenho a estrada, que é a enzima que está deficiente. Sim. E eu começo a ter acúmulo de substância. Se eu fizer um exame, que não precisa ser um exame genético, eu não estou olhando para o DNA. Tá, perfeito. Eu estou olhando para o que está acumulando. Uhum. Entendeu? Eu estou olhando para aquela substância que está acumulando. Então eu já vou ter uma ideia de que via metabólica aqui que eu estou falando. Tá, perfeito. E aí eu faço um outro exame que é a dosagem da enzima. Né? Então a estrada, eu vou olhar para a estrada. Então eu olho para a enzima e eu descubro que enzima que está defeituosa. Nisso eu também consigo já entender com detalhes, então está acumulando isso, está sendo essa enzima que está deficiente. Muitas vezes aí a gente já consegue fechar o diagnóstico de um erro inato de metabolismo. Perfeito. Sem necessidade de fazer um exame genético. Tá. Sem necessidade de fazer um exame molecular, um exame de DNA nesse sentido. Perfeito. Tá? E claro, os exames genéticos eles também ajudam bastante a gente, principalmente para diferenciar às vezes alguns subtipos, que essa diferenciação é muito difícil. Tá. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso sobre na mucopolissacaridose, mas na realidade a gente tem vários tipos diferentes de mucopolissacaridose que têm características clínicas muito semelhantes e que às vezes o diagnóstico só pelas dosagens de enzima e pelas dosagens dos metabólitos, é difícil de ser feito esse diagnóstico. Nós já vamos entrar nesse assunto já. Quero mandar um beijo para Raquel, claro que ela mandou aqui, né, que ela tem um irmão que tem 15 anos
e parece que não para de crescer. Será que tem a ver com essa síndrome? Ela colocou aqui, ó. Boa noite. O meu irmão está com 15 anos e parece que não para de crescer. Olha, hipercrescimento, não, que eu me recorde, não é uma complicação comum da síndrome de Freeman-Sheldon. Tá bom? Seria interessante, eu não sei se ele faz acompanhamento com algum médico geneticista ou com algum colega que tem experiência na síndrome de Freeman-Sheldon, mas sem dúvida seria interessante ele passar por uma avaliação, poder observar. E claro, também é importante, ele está crescendo, mas é importante a gente também olhar qual que é a estatura da família. Perfeito, que né? isso é importante. Às vezes os pais são altos e isso já explica. Uhum. Aí a Rosângela Nascimento, ela coloca aqui, assim como a Newman Peak tem tipos A, B e C. Exato, na verdade assim, a gente tem subtipos do Niemann-Pick, como a gente tem subtipos para outras doenças genéticas também. Polissacaridose a gente tem diversos subtipos, me perdoe. E outras doenças genéticas a gente tem diversos subtipos e a diferenciação clínica às vezes é um pouco difícil e os exames eles ajudam a gente. Bacana. Então você que tem dúvida aí, tem pergunta, manda sua pergunta para cá que a gente vai começar a responder as perguntas aqui. A gente vai começar devagarzinho, a gente está indo para a gente poder entender. E vamos falar sobre a MPS, porque mandaram a pergunta que ela, o que é a mucopolissacaridose? Importante entender que na verdade a gente está falando de mucopolissacaridoses. A gente está falando de um grupo de doenças, né, que são as mucopolissacaridoses, tá? Que tem diversos subtipos. Tá? Cada subtipo tem algumas características clínicas diferentes, mas de forma geral eles têm algumas coisas muito em comum nas mucopolissacaridoses, nos subtipos. Tá? São doenças que têm característica autossômica recessiva, ou seja, aquela história de a gente precisa ter as duas cópias alteradas da receita para gerar a doença. E por conta disso é uma doença que é mais comum de acontecer em filhos de casais consanguíneos, em filhos de primos, em filhos de casais que têm algum grau de parentesco. Tá? Isso é mais comum? Isso é o mais comum. Não quer dizer que não possa acontecer em filhos de dois indivíduos que não tenham nenhum grau de parentesco. Como nós colocamos lá no começo da nossa conversa, que de repente é o primeiro caso na família que pode ocorrer por causa de uma mutação. Para as mucopolissacaridoses isso não acontece com tanta frequência, tá? Mas isso também pode acontecer. Tá? E existe um subtipo de mucopolissacaridose, que é o tipo 2, que ela tem uma característica que é ligada ao X, como a doença de Fabry que a gente conversou. Né? Que então ela acontece de forma mais comum quando a gente tem a mulher ela é afetada, ela é portadora, né? Mas ela não tem a clínica, e os filhos homens vão ser afetados. É um dos tipos de mucopolissacaridose. Quantos tipos nós temos de mucopolissacaridose? São 7 tipos. 7? Pois é. Você consegue falar quais são? 7? Olha, qual é o mais comum? Tem um que é específico? O tipo 1, o tipo 2, o tipo 3, eles seriam os tipos mais comuns assim, em questão de prevalência. Tá? Os outros subtipos, principalmente os tipos que foram descritos mais recentemente, eles são subtipos que são um pouco mais difíceis de a gente fazer o diagnóstico. A grande questão é que todas essas doenças elas têm mais ou menos a mesma causa. Tá. Então, por que essas doenças acontecem? A gente tem dentro das nossas células, né, as nossas células, vamos imaginar que como se elas fossem os tijolinhos do nosso corpo. Perfeito. Né? Cada célula ela tem vários componentes ali dentro que são responsáveis pelo nosso funcionamento. Tá? Então, por exemplo, a gente tem, se a gente fosse comparar, né, fazendo uma analogia, vamos imaginar que uma célula é como se fosse uma cidade. Tá. Então a gente tem lá a prefeitura, que seria o núcleo da célula, onde tem o DNA, né? E a gente tem uma parte da célula, tá? Que ela é responsável pela limpeza. Olha. Tá? É mais ou menos como se fosse, na comparação aí, como se fosse mais ou menos o serviço de limpeza da cidade. Tá? Se a gente tem uma deficiência, né, no serviço de limpeza, né, nos caminhões que vão fazer a limpeza, perfeito, né, o que acontece? Começa a acumular lixo. Tá. Esse lixo a gente chama de glicosaminoglicano. É açúcar, é um tipo é um componente que vai estar acumulando tá, dentro de uma região da célula que é o lisossomo, que é responsável por fazer essa limpeza.
E esse acúmulo que é o que acaba gerando as características da doença. Porque isso começa a acumular, começa a ficar lá dentro, não tem para onde sair, isso dificulta a ação da célula, das outras atividades da célula, e isso acaba gerando todas as características das mucopolissacaridoses. Tá? Como, por exemplo, né, quando a gente vai falar sobre os sintomas, né, a gente começa a ter uma deposição desses glicosaminoglicanos por todo o corpo. Né, isso vai começar a depositar. Isso pode gerar quadros como, por exemplo, alterações esqueléticas, rigidez articular, né, baixa estatura. Isso pode depositar no coração e gerar problema de válvula cardíaca. Isso pode dificultar a respiração. Né? Isso pode dificultar, trazer problemas em relação a infecções de repetição. Isso pode levar à perda auditiva. Né? Isso pode depositar no fígado, no baço, e isso acaba levando a um aumento desses órgãos também. Né? Esses são aí os principais sintomas quando a gente está frente a um paciente que está dentro desse grupo das mucopolissacaridoses. E a partir de que idade que a gente consegue identificar e já começa a diagnosticar? Logo, um mês de idade? 8 meses? 2 anos? Quando que a gente começa a identificar? Isso vai depender de quanto de atividade de enzima que esse indivíduo tem. Tá. Então, o indivíduo que está produzindo alguma enzima, é óbvio que a clínica vai começar a aparecer mais tarde. Tá. Né? Um indivíduo que não produz nada de enzima, nos primeiros meses de vida, talvez a gente já comece a encontrar alguns dos sintomas. Tá? De forma geral, a gente tem indivíduos que por volta de 1 ano, 8 meses, 1 ano, a gente já começa a ter algumas características que começam a chamar a atenção. Né? Por volta Essas caras, até para as pessoas que estão nos assistindo, para poderem entender que tem crianças, quais são desses 1 ano de idade? É a infecção de ouvido? Então, Porque essa infecção de ouvido, essa história, eu comecei a ler para poder entender do assunto, para a gente poder falar. Aí eu estava vendo lá, muito otite. Aí eu já pensei, minha filha teve um monte de otite. Ela estava lá, a gente colocou até o dreno. Aí você começa a ficar preocupado, desesperado. Lembre-se que nós estamos falando aqui, é uma incidência pequena. Antes de você se desesperar, como eu comecei a me desesperar também, porque a gente começa a pensar, fico pensando, mas será que vai ter? Será que é isso? Não. Claro, tem que passar por um médico geneticista para poder identificar e fazer um acompanhamento. Porque é muito difícil de você identificar, né? Sim, sem dúvida. Assim, é importante entender isso. A gente está falando de doenças que elas têm sintomas que são muito parecidos com de outras doenças que são mais comuns. Olha. Me perdoe. Então, algumas características que a gente já observa na criança vão ser assim. Vou falar, vocês escrevam aí se não é verdade. Filho de quase todo mundo tem. Por exemplo, hérnia. Hérnia é uma característica que a gente observa nos pacientes com mucopolissacaridose. Isso não quer dizer que uma criança que tenha hérnia, ela precisa ser investigada para mucopolissacaridose. Mas quer dizer que precisa ser um sinal de alerta, sim. Tá? A otite, a história das infecções, também é uma característica que a gente pode observar. Tá? Mas da mesma forma, não quer dizer que vai ser uma característica que é extremamente prevalente. Quer dizer, é extremamente prevalente na população. Tá. Perdoe. Toma um pouquinho de água enquanto vai. Aí, você que está nos assistindo aí, lembrando que toda terça-feira nós estamos no bate-papo de terça, hoje, terça-feira, com o Rodrigo Fock. Estou falando certo agora, tá vendo? Rodrigo Fock, ele que está aqui com a gente, que é médico geneticista, ele que veio de São Paulo aqui pra gente. Obrigado, doutor Rodrigo, por ceder esse tempo teu para aqui, para a gente poder falar um pouquinho sobre essas doenças raras e principalmente sobre mucopolissacaridose, que a gente está tentando identificar aqui quais são os sintomas que tem. Então, você que está nos assistindo, clica em compartilhar, compartilhe o vídeo, clica aqui embaixo, compartilhe o vídeo na sua página. Chama os amigos para estarem nos acompanhando, porque essa informação, divulgação de conhecimento é importante. Nós precisamos que as pessoas entendam um pouquinho do que é e também não precisa ficar desesperado. Por quê? Porque essas doenças são muito parecidas, porém,
cabe um diagnóstico específico. Então, esse diagnóstico específico a gente tem, ela não tem cura, mas ela tem uma qualidade de vida melhor para o paciente, correto? Perfeito. É isso que é importante que a gente coloca. Se identificou, a gente consegue, se ela tem essa doença, a gente consegue estancar a ação da doença e para onde dá, ou ela ainda continua tendo? Vamos falar sobre a mucopolissacaridose em específico, Tá. Porque eu acho que fica mais fácil da gente poder entender um pouco. Naquela história, a gente tem uma deficiência de uma enzima. Né? E se a gente der aquela enzima para o indivíduo? Eu imaginei isso, mas eu acabei não te perguntando, porque se ela está faltando aqui, você tem aqui, você completa aqui, você teoricamente poderia fazer isso, ou não? Teoricamente você pode fazer isso. Esse é o princípio do que a gente chama de terapia de reposição enzimática. Tá. Terapia de reposição enzimática são medicações voltadas para esse grupo de doenças que tem uma deficiência da enzima, no qual a gente dá aquela enzima e o caminho ele volta a estar estabelecido. Perfeito. Claro que isso eu estou falando de uma forma teórica, na prática isso é bem mais complicado. Tá? Mas esse é um tratamento possível para a mucopolissacaridose. Portanto, entender que o tratamento medicamentoso não é o único tratamento. O tratamento mais importante para essas doenças, sem dúvida, é a terapia e o acompanhamento multidisciplinar. Isso é importante. Então, para fazer um bom de um tratamento, você precisa ter o acompanhamento multidisciplinar. Sem dúvida, sem dúvida. Você ter um fisioterapeuta, um fonoterapeuta, um terapeuta ocupacional vai ser em conjunto, muitas vezes com a medicação, que vai fazer diferença para esses pacientes. Para ele ter uma qualidade de vida muito melhor. Ter uma qualidade de vida, para conseguir diminuir a progressão da doença. Bacana. Né? Importante entender... Quanto antes... Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor vai ser o que a gente chama de prognóstico, melhor vai ser exatamente o resultado do tratamento como um todo. Tá? E que é isso que é o nosso grande papel, essa que é a grande importância da gente estar aqui conversando, a gente poder distribuir um pouco esse conhecimento para que a gente possa entender um pouco melhor, ir atrás e às vezes ajudar a fazer o diagnóstico precoce. Quando esse diagnóstico ele vem um pouco mais tardio, ele pode vir até com que idade, de repente? Olha, isso é variável. Tá? Dependendo do tipo de mucopolissacaridose, dependendo da quantidade de atividade enzimática, às vezes a gente pode ter um diagnóstico já no início da vida adulta, inclusive. No início da vida adulta ele Isso pode acontecer. Não é o mais comum. O mais comum é a gente fazer o diagnóstico nas crianças até cerca de 8 anos, 9, 10 anos, a gente já começa a ter algumas características clínicas que assim, são bem exacerbadas. Para alguns subtipos, com início um pouco mais precoce, e para outros com início um pouco mais tardio. Tá? Mas de forma geral é mais ou menos isso. Eu tô com um folheto aqui que eu estou tentando entender um pouquinho, claro, desse segmento do que a gente está falando sobre o MPS, porque a gente tem a cronologia da Andrew e da Jack, né? Elas são específicas, cada uma é um tipo ou ela acaba sendo um tipo? Na verdade, eu acredito que esse panfleto está falando sobre dois pacientes em específico. Tá. Porque aqui ele tem a cronologia. Tá certo. Ele tem a cronologia dele aqui. Porque eu estava olhando o folheto aqui para a gente poder entender um pouquinho. Né? Porque ele começou com 8 meses e até os 8 anos de idade e as características dele se assentaram. Você pode ter alguns indivíduos. Né? A cronologia da doença, como ela é uma doença de depósito, ela começa a ir depositando as informações, ela começa a ir depositando os glicosaminoglicanos, ela é uma doença progressiva, né? E que vai gerando uma infiltração. Né? Então é como se ela estivesse depositando, né? Imagina que é como se a gente sempre fosse varrer a sujeira para debaixo do tapete, em vez de limpar a casa. Então está lá o tapete, a gente sempre coloca embaixo do tapete. Primeira vez vai ficar lá, o tapete vai ficar retinho. Dali a um ano que você está jogando sujeira para lá debaixo do tapete, o tapete ele vai começar a mudar de forma. De forma, exato. Né? É mais ou menos essa ideia da infiltração. Você começa a ter uma infiltração e você começa a ter características, inclusive faciais, que começam a chamar a atenção. Começa a ficar uma face mais infiltrada, uma face que a gente chama de face grosseira, no sentido de ter a característica da pele mais engrossada, a gente ter essa questão da deposição. Ela pode ter, então, assim, quais são os sintomas comuns? Ela tem uma baixa estatura, ela tem perda auditiva. Sim.
O que mais que a gente consegue identificar? A gente tem a questão da restrição articular, que é uma característica importante, tá? Das mucopolissacaridoses. A questão do aumento do fígado, do aumento do baço, que é uma característica importante também das mucopolissacaridoses, tá? Esse depósito que vai acontecendo nos órgãos internos. A gente pode ter a questão das infecções levando à perda auditiva. A gente tem uma questão de apneia também que pode acontecer, que é as questões obstrutivas levando à falta de ar. Tá? A gente pode ter um acometimento, que é um acometimento neurológico. Isso é importante a gente entender. Né? As mucopolissacaridoses elas podem ter um comprometimento que acaba levando a um comprometimento intelectual também. Né? Pode levar à hidrocefalia, que é o crescimento do crânio, né? Levando ao acúmulo do material, mas por conta disso acaba gerando um crescimento. Né? E essas seriam características que a gente costuma observar com mais frequência. E aí, nessas características que tem, a gente vamos reforçar de novo, porque que a pessoa tem esses sintomas, que às vezes é o aumento do fígado, né, que você falou, mas ele não tem os outros sintomas. Pode ser um dos sintomas que vem. Pode ser um dos sintomas que vem, da mesma forma que... Que aí ele pode se confundir, está tendo aumento do fígado, pode confundir com outro tipo... com uma outra doença. Sem dúvida nenhuma. É comum, na realidade, os indivíduos que eles são portadores de doenças raras, tá? Eles têm um diagnóstico, às vezes 2 ou 3 diagnósticos errados antes de fazer o diagnóstico correto. Antes de fazer o diagnóstico certo da doença. Não, peraí, vamos repetir de novo, doutor, porque o número não pois é. Quanto? Às vezes eles têm 3, 4 diagnósticos errados antes de ser feito o diagnóstico correto da doença. Então ele passa por 2, 3, 4 médicos, porque não consegue identificar aquela doença. E aí, quando ele passa por um geneticista que ele não conseguiu fazer o tratamento adequado, é isso que aí ele consegue identificar? É importante entender que, assim, por serem sintomas que estão presentes em muitas outras doenças, né? Por exemplo, o paciente ele começa a ter uma rigidez articular. Né? O primeiro colega que ele vai passar é com o ortopedista, que, óbvio, vai olhar para a articulação de uma forma a olhar aquilo que é o mais prevalente que cause restrição articular. Né? Aquilo que seria o mais comum. Por conta disso, ele vai ter um diagnóstico errado. Né? Às vezes, ele vai ter um diagnóstico de uma outra alteração que não chegou ao diagnóstico da causa, da mucopolissacaridose. Aí, essa mesma pessoa ela passa depois com o neurologista para entender se isso pode ter um ponto de vista neurológico. Né? E, às vezes, tem algum outro diagnóstico. Então, esse tipo de coisa ele pode acontecer. Assim, você falou, né, passar com o médico geneticista. Claro que a gente, na genética, a gente também faz diagnósticos que, às vezes, a gente precisa aprofundar, estudar e se aperfeiçoar naquele diagnóstico. Perfeito. Porque, realmente, a gente está tratando de doenças que não são raras, que não são comuns. Né? Então, esse caminho, mesmo para a gente que tem experiência e que está o dia a dia ali, lidando com esses indivíduos, com esses pacientes e com doenças raras, às vezes, para a gente, esse diagnóstico também é difícil. Né? E as famílias elas vivem isso intensamente. Então, muitas vezes eu tenho pacientes assim que eu falo, olha, você sabe que se o diagnóstico fosse um diagnóstico fácil, você não estaria aqui comigo agora com a criança com 9, 10 anos sem o diagnóstico. A gente já teria esse diagnóstico dele anteriormente. Então, a gente já sabe que a gente está falando de um diagnóstico que não é fácil. Tá? Mas isso não quer dizer que a gente não vá fazer o máximo possível para chegar no diagnóstico. O tempo para chegar a esse diagnóstico é o mesmo que a gente leva aqui quanto para fora? Ou até para as pessoas entenderem o quanto? Porque eu sei que a nossa medicina no Brasil é uma medicina bastante evoluída, que a gente consegue, nós temos médicos muito capacitados, como o Dr. Rodrigo está aqui, que estudam bastante para poder atender toda essa demanda de doenças raras. Quando eu fui ver algumas doenças raras aqui, nós já temos descoberto há mais de 100 anos que estamos com tratamentos aí já avançados. Né? O tempo de diagnóstico no Brasil é a mesma coisa que lá fora? É a mesma coisa? É equivalente? Para a gente fazer um diagnóstico, né, existe uma máxima da medicina que fala que a gente só faz o diagnóstico quando a gente pensa no diagnóstico. Tá. Né? Então, a gente não vai fazer o diagnóstico de algo que a gente não conhece, de algo que a gente não pensa. Né? Quanto mais deficitário for o ensino no grupo de doenças raras, né,
mais difícil vai ser da gente conseguir chegar nesse diagnóstico. É claro que a gente tem centros de formação, tanto no Brasil quanto no exterior, que a gente aprende mais, que se ensina mais doença rara. Sim. E aí a gente tem outros centros que se falam menos a respeito. Isso acaba dificultando o conhecimento do colega que vai se formar, que vai sair sem ter um conhecimento sobre esse grupo de doenças. Isso não é incomum, nem aqui, nem fora daqui. Perfeito. Tá? É claro que quanto mais a gente conversa, mais a gente conhece, mais se tem estrutura de diagnóstico, tanto no sentido do conhecimento do profissional, quanto no sentido da política de saúde, né, voltada para ajudar nesse diagnóstico, que isso é extremamente fundamental também, né? Por mais às vezes que a gente tenha interesse, se a gente não tem estrutura para aquele diagnóstico, a gente não consegue chegar no diagnóstico. Né? Aí a gente tem um apoio também muito grande das associações que fazem que acabam sendo um elo de ligação entre o paciente e os médicos que atuam nessas áreas, né? Então aí você tem as associações que cuidam de MPS, tem as associações que cuidam de FABs, associações que cuidam, por exemplo, de hepatite C, enfim, todas as associações que acabam fazendo essa associação e ajudando muitos pacientes a terem essa ligação e identificar quais são essas doenças, né? Sim, Esse que fazem um trabalho muito forte. Sem dúvida, assim, as associações de familiares de pacientes portadores de doenças raras são essenciais para o funcionamento dessa investigação. Muitas associações elas funcionam fazendo busca ativa por pacientes, Bacana. então patrocinando eventos no qual é falado sobre doença genética, patrocinando exames para famílias, e isso sem dúvida nenhuma faz uma diferença enorme, principalmente num país como o nosso, que é um país gigante, com toda a questão da desigualdade social, isso acaba ajudando muito a gente conseguir esses diagnósticos. Bacana. Quero mandar um beijo para a Cláudia Fuss Campos, a doutora Cláudia Fuss, ela que é dentista, e é minha dentista também, que cuida dos dentes aqui, né? Minha cunhada. Um beijo para você, doutora Cláudia. Obrigado. Ela que esteve com a gente, nós estivemos em Cozumel, no México, e nós fizemos uma transmissão ao vivo de lá, bacana, e nós prometemos voltar de novo, né, doutora Cláudia, para a gente estar aqui ao vivo de novo, fazendo o nosso programa, hoje com o doutor Rodrigo aqui, falando um pouquinho sobre doenças raras. E a Nathalie Pierre, ou é Pierre, acho que é Pierre, tá aqui, Pierre. Geralmente os sinais e sintomas são vistos de formas isoladas, né? Assim, geralmente, que nem eu falei, para a gente fazer um diagnóstico, né, quando a gente pensa numa doença genética, numa síndrome genética, ele está falando de vários sinais e sintomas que têm uma origem em comum. Tá. A gente começa geralmente a ter sinais e sintomas que vão começar isolados. A gente pode ter um sintoma isolado, tá? Mas por conta da deposição, esses sintomas eles começam a aparecer em sequência, né? E é isso que vai chamar a nossa atenção para o diagnóstico. Bacana. Ela, aqui como a gente tinha colocado, né? Porque eu estou lendo um pouquinho minha cola, eu preciso ler, eu preciso entender um pouquinho, que para mim é maravilhoso. Por quê? O que nós estamos fazendo hoje aqui é levando conhecimento para todo mundo, levando informação, tentando sanar todas as dúvidas e deixar as pessoas um pouco mais tranquilas também com todas as informações, né? Por que ela vem aqui com a síndrome de Hunter ou mucopolissacaridose? A síndrome de Hunter, na verdade, é o epônimo, que é a mucopolissacaridose tipo 2 recebe. Né? Tá. Então, assim, por conta que ela foi descrita pelo Dr. Hunter e aí ela recebeu esse nome. Nós estamos falando da mesma doença. Tá. A gente tenta usar cada vez menos os epônimos. Tá? É uma tendência para que facilite, na verdade, a comunicação de forma global, mas a gente pode... a mesma doença, né? Síndrome de Hunter, mucopolissacaridose tipo 2. E quais são hoje os métodos que a gente pode utilizar para fazer esse diagnóstico? Pois é. O diagnóstico, ele começa... É importante, né? O diagnóstico, ele começa, na verdade, com um exame extremamente simples, que é uma dosagem urinária das glicosaminoglicanos, que é aquelas substâncias que estão acumulando. Tá. Né? Então, a gente já consegue ver um acúmulo dessas substâncias. Perfeito. A gente pode fazer a dosagem da enzima. Tá.
E aí a gente vai identificar a falta dessa enzima e isso pra gente já é suficiente pra gente entender e dar o diagnóstico. Perfeito. Tá? E a gente pode seguir com o exame genético, Perfeito. que é o sequenciamento. Vou fazer uma pergunta que as pessoas estão lá nos acompanhando. A gente fala assim, vai fazer um exame urinário. Aí, pergunta de leigo, pergunta de quem não entende, quem não conhece, e vai perguntar para o doutor. Doutor, se a minha urina está diferente, normal daquilo, que é o comum, ser branquinha, ela está um pouco mais amarela, ela está um pouco mais forte, um pouco mais situação, pode ser algum tipo de sintoma? Ou não? Não teoricamente. Não para a gente pensar na polissacaridose. Tá. Na verdade, assim, a nossa urina, né, é um método de limpeza do nosso corpo. Perfeito. De várias substâncias do nosso metabolismo, várias substâncias que a gente precisa excretar, que precisam sair pela forma da urina. Né? Se a gente tem algumas alterações em coloração, em cheiro da urina, né, quantidade da urina, isso pode chamar a atenção para algumas doenças, às vezes do trato urinário, às vezes algumas doenças até também do ponto de vista metabólica, mas que vai ter essa característica que não necessariamente tem a ver com a mucopolissacaridose em si. Tá. E além, depois disso, se a gente não consegue identificar ali na urina, quais são os outros exames que a gente tem? Urina, a avaliação da enzima. Da enzima. Né, da enzima. A avaliação da enzima ela vai trazer para a gente mostrar que tem faltando aquela enzima, que aquela enzima está deficiente. Tá. Né? E o exame genético em si. O sequenciamento do gene, né, que está associado à mucopolissacaridose. E isso já pra gente já também é suficiente, óbvio, para poder bater o martelo. Sacramental. Lembrando que essas doenças, elas não necessariamente precisam do exame genético para a gente poder ter o diagnóstico. Tá. E ela pode ser mais comum na idade infantil, que você identifica, e depois, tardiamente, ela pode ocorrer nas pessoas com uma idade mais avançada. Alguns tipos de mucopolissacaridose, dependendo da dosagem enzimática, elas podem acontecer um pouco mais tardiamente. Tá. Mais ou menos que faixa de idade, mais ou menos assim, só para a gente poder ter uma noção? Olha, eu já tive paciente que eu acompanhei com mucopolissacaridose, que eu, num tempo de estágio, que eles fizeram um diagnóstico por volta dos 15 anos, mais ou menos. 15 anos. Às vezes tem alguns indivíduos que fazem um diagnóstico um pouco mais tardio. Mas isso não é, lembrando, isso não é a regra. A regra é realmente o diagnóstico, esse é um diagnóstico mais precoce, lembrando que isso tudo vai variar de acordo com a enzima, tá? com o tipo, a enzima. E aí lembrando que ela pode ser confundida também com outros tipos de doença que você tem aí, né? A gente só está repetindo isso para as pessoas guardarem. Por quê? Porque você tem um trabalho específico. E qual é o tratamento para se cuidar da mucopolissacaridose? Isso. Bom, o tratamento terapêutico multidisciplinar é fundamental. Tá? Então, por exemplo, a gente precisa tratar a questão da rigidez, a gente precisa tratar a questão da respiração, a gente precisa tratar a questão das infecções. Né? Isso é fundamental, principalmente quando a gente vai falar em qualidade de vida dos pacientes. Né? Então, os quadros pulmonares muito associados às apneias, eles são uma complicação importante da vida do paciente. Então, é importante a gente tratar essas complicações. E, é claro, muitas delas a gente precisa, além das terapias com os colegas das profissões da saúde, a gente precisa ter o acompanhamento com médicos especialistas também dentro dessas complicações. Né? E a terapia de reposição enzimática, que é aquela história. Vamos dar enzima para ajudar no processo metabólico normal. Né? Esse processo de reposição de enzima, como é que ele é feito? Ele é feito intravenoso? Ele é intravenoso. A reposição enzimática ela é feita em sessões. Essas sessões elas podem ser semanais, quinzenais, isso vai depender de vários fatores. Né? Importante entender que existem algumas características clínicas que os pacientes eles precisam apresentar para que a gente possa iniciar uma terapia de reposição enzimática. Né? Não existe, infelizmente, terapia de reposição enzimática para todos os erros natos de metabolismo.
né? Nem para todas as mucopolissacaridoses, existem para alguns subtipos e para alguns erros no metabolismo. Né? Ele é feito intravenoso por meio de uma infusão. Então o paciente vai lá ou semanal ou quinzenal, fica durante algumas horas num centro de reposição, onde ele vai receber a medicação intravenosa, através da veia, né, num tempo, durante um número específico de horas, que isso também depende de paciente para paciente, que essa enzima ela vai ficar atuante pelos próximos dias pelo paciente até a necessidade de fazer uma nova reposição. Importante entender que esse tratamento é um tratamento para a vida. Então ele não é um tratamento que você faz ali, faz durante 3 meses, 4 meses, não. Ele é um tratamento contínuo. Então, para quem tem esse tipo de doença, precisa ter um acompanhamento mesmo, contínuo, tá ali fazendo um tratamento, cuidando. E se ele para de fazer esse tratamento, a doença pode voltar. Se ele estanca... É uma doença que, na verdade, ela tá sempre lá. Tá. Né? Mas ela pode, sem dúvida nenhuma, progredir de uma forma mais agressiva com a ausência do tratamento. Quero mandar um beijo para a Nathalie, que ela colocou aqui. Infelizmente não há médicos geneticistas suficientes para atender toda a população brasileira. Por isso se faz necessária a integração dos demais profissionais da saúde especializados em genética clínica, participar nos fechamentos dos diagnósticos para melhorar a qualidade de vida de todos os pacientes. Foi como nós colocamos aqui, né? A Lara Oliveira, ela manda uma outra pergunta. Quais são os riscos do tratamento de reposição enzimal? Enzimática, na realidade, assim, realmente, quando a gente dá alguma substância, qualquer substância para qualquer pessoa, existem riscos. Isso tem que ser bem claro. A gente não tem nenhum tratamento que seja inócuo de riscos. Perfeito. As terapias de reposição enzimática, às vezes, elas podem causar alguns quadros de sensibilização, né? E isso pode acabar levando a algumas complicações, como quadros que lembram bastante urticária, alergia, quadros gastrointestinais. Em casos até mais graves, pode acabar levando a fechamento de glote, a choque. Então, assim, terapia de reposição enzimática precisa ser realizada num centro adequado, específico, com profissionais que consigam estar atentos a qualquer alteração do indivíduo para tratar essas complicações. Doutor Rodrigo, vamos repetir isso de novo para as pessoas que estão nos acompanhando, porque eu acho que isso é importante. Isso que você colocou. Não é qualquer local que vai fazer a reposição. Com certeza não é qualquer lugar que vai fazer a reposição. É necessário a gente ter equipes preparadas, é necessário a gente ter um aporte adequado para que se possa fazer a reposição, para se caso tenha alguma complicação, a gente já poder intervir no momento adequado. Tá? A chance de acontecer alguma complicação, claro que ela não é o mais comum. Perfeito. Ela vai ser o mais raro de acontecer. Mas caso aconteça, é importante a gente entender que precisa estar no lugar adequado para evitar os riscos. Perfeito, que isso é importante. Então, eu acho que principalmente quando nós falamos na área da saúde, a gente coloca, você tem que procurar um local específico, tem que procurar quem são os profissionais que estão te atendendo, você tem que procurar o local que você está sendo atendido para saber qual é a capacidade que ele tem de te dar suporte numa necessidade. Isso é importantíssimo. Então, não é qualquer lugar que você vai procurar. Por mais que você esteja preocupado, desesperado com o teu filho, querendo fazer o tratamento, mas eu acho que você tem que procurar o local adequado. Tem que. Como a Nathalie colocou, realmente nós não temos hoje uma quantidade de médicos suficientes, mas nós temos que trabalhar com o que nós temos que pedir a formação, nós temos que cobrar o nosso poder público para que haja um atendimento mais adequado. E isso só cabe a nós como população, cobrando, exigindo, tanto dos governantes, quanto dos deputados, vereadores, os senadores que estão lá. Poder público nós precisamos cobrar. O poder público está aí para nos ajudar. Eles vão resolver desde que nós façamos as devidas pressões adequadas para aquilo, né? E aí, claro, os médicos acabam sofrendo um pouquinho porque a pressão é grande, a família chega querendo o que você deu o diagnóstico logo de cara, meu problema é esse, ou eu não consigo resolver meu problema, e às vezes
pressionam muito o médico, né? E sua família precisa entender também que o médico precisa entender um pouquinho dessa situação que ocorre, né? Isso é uma coisa que é importante, né? Dentro da genética isso é muito claro pra gente, que a gente não pode ter prepotência nenhuma. Né? A gente lidar dia a dia com doenças que são as mais incomuns possíveis. Então, a gente acreditar que a gente sabe alguma coisa, a gente já errou porque a gente não sabe nada. Né? Então, isso é importante, a gente como profissional ter essa ciência e, claro, a família entender que não é porque muitas vezes a gente está falando de uma doença que eu, talvez mesmo com a especialização e tudo não tenha ouvido falar, que isso não quer dizer que a gente não saiba exatamente como ir atrás da informação, como ajudar essa família. Né? Isso é muito importante de entender. Perfeito. Então, olha, nós estamos aqui no Bate-Papo de Terça, nessa terça-feira bacana, maravilhosa, nessa terça-feira gostosa. Está aqui, o Dr. Rodrigo veio aqui nos ajudar, veio fazer essa entrevista, tentar esclarecer um pouquinho e sanar todas as dúvidas, né? Lembrando que o Bate-Papo de Terça vai ao ar toda terça-feira, a partir das 19h30. Nós já estamos quase encerrando o nosso programa aqui. Tem mais alguma pergunta? Manda para cá, porque a gente daqui a pouquinho está terminando. A gente já está falando há 1h20 aqui. O tempo assim, ó, voa muito rápido, nem parece que a gente está falando todo esse tempo. Mas é claro, tentando sanar todas essas dúvidas, esclarecer um pouquinho de informação do que é o mucopoliossacaridose, né? Que aí a gente olha os diagnósticos das pessoas, a gente vê as pessoas às vezes que estão, eu pesquisando na internet para a gente poder falar do assunto, eu vi que às vezes a pessoa tem uma dificuldade, ela pode, se ela não faz o tratamento adequado, ela pode diminuir o corpo, ela pode ter a estrutura diminuída, além de todos os outros fatores que ocorreram, né? Sem dúvida, sim. Você vai ter a progressão da doença, que uma das características da progressão é a questão esquelética muscular. Tá. Né? Isso acaba levando a característica clínica que quando a gente coloca na internet, procurando as imagens, a gente geralmente vê aquele paciente que ele é mais baixinho, troncudinho com os braços, as pernas bem longas, né? E isso acaba gerando às vezes essas características. Perfeito. Você que está nos assistindo aí, quer mandar mais alguma pergunta? Manda para cá, porque a gente já está terminando o programa, que está maravilhoso, está bacana. A gente vai voltar depois aqui, doutor Rodrigo, para a gente poder falar de outras situações, principalmente, como tem uma outra pergunta que eu preciso mostrar aqui para você, que antes que eu ia me esquecer, porque ela estava nos acompanhando, eu prometi que nós iríamos fazer a pergunta. Deixa eu só achar ela aqui, eu já te falo agora. Porque aí perguntam, na área da genética, tá? Que aí todo mundo fica com a história de genética é o nosso futuro, é o que a gente vai conseguir resolver. Para essas doenças, a cura vem em cima da genética? Sem dúvida nenhuma, a genética ela está cada vez crescendo mais. Tá. A gente está cada vez entendendo mais, tanto na área da genética médica, quanto na área da genética, em questão de estudos com células-tronco, estudos com terapias gênicas, tudo isso está crescendo demais, né? Não digo que isso vai ser um futuro assim, a gente vai ver esse futuro daqui a 5 anos. Não digo isso, tá? Mas sem dúvida nenhuma é algo que com o tempo, conforme mais se avança esses estudos, mais realidade isso vai se tornar no nosso dia a dia. Tá? E até chegar um dia que acredito sim que a gente vai ter essas doenças como um todo sendo tratadas de uma forma mais genética, digamos assim. Tá? Mas isso ainda vai levar um tempinho. Aí me perguntaram se, né, no tipo de doença, o tratamento de célula-tronco é o futuro pra gente. Isso assim, com certeza vai ter muita coisa surgindo aí com as células-tronco. Tá? Já tem muito estudo a respeito, a gente já tem resultados muito interessantes, principalmente em modelos de estudo mesmo, né, em modelos, até algumas coisas em modelos animais e tudo mais, mas ainda existe muita coisa para a gente crescer. Sem dúvida nenhuma, assim, o abismo, né, entre um laboratório e um animal já é enorme, entre um animal e o homem é maior ainda. Né? Então existe muita coisa ainda aí no meio do caminho para a gente sedimentar para que isso vire uma prática clínica.
Pelos estudos que eu tenho aqui, que estima-se que a cada 25 mil bebês nascidos, que a cada em cada 25 mil bebês terá essa doença de MPS. Pode ter um dos subtipos de mucopolissacaridose. É um dos tipos. Sim, sem dúvida, sim. É uma doença rara porque ela tem essa prevalência, né, baixa, né? Então a gente caracteriza a doença rara quando acontece em menos de 1 a cada 2 mil indivíduos, né? E a mucopolissacaridose tem essa questão. A gente não tem um estudo populacional na nossa população, né, no Brasil, para a gente conseguir falar isso com exatidão, tá? Mas a gente tem estudos internacionais e a gente acaba utilizando esses estudos como base para a gente também. Bacana. Doutor Rodrigo, quero agradecer de coração. Eu que agradeço. Vocês que estão nos assistindo, se tiver mais alguma dúvida, manda aqui que depois a gente tenta responder depois, porque o vídeo vai estar aí circulando na internet, a gente vai ficar na nossa página lá, como todos os outros vídeos ficam. Enfim, então você pode tirar a sua dúvida, você pode mandar sua pergunta para cá, que a gente vai tentar satisfazer todas as perguntas. Aí o Demetrios ele coloca aqui: muito obrigado, Wesley e Dr. Rodrigo. Eu que agradeço a presença de todo mundo que está assistindo, agradeço o convite novamente. Obrigado. Fico à disposição para qualquer pergunta que tiverem, eu respondo também, estou sempre conectado também, sem dúvida nenhuma eu ajudo a responder. E que vocês quiserem conversar novamente sobre doença genética, doença rara, eu fico inteiramente à disposição de vocês. Perfeito. Lembrando que quem quiser tirar mais dúvidas, nós temos diversas associações que cuidam de mucopolissacaridose, você pode procurar aí na internet, você tem várias informações. Qual é o nome da que a gente vai estar colocando lá, se alguém tiver dúvida? Instituto Viver de Doenças Raras. Instituto Viver de Doenças Raras. Eu vou até colocar aqui embaixo, porque assim, todos os outros institutos que tiverem, mandem para cá também, todas as outras associações que a gente vai estar divulgando o nome aqui também. Instituto, depois eu coloco aqui o telefone, Instituto Viver de Doenças Raras. Tá aqui. Que a gente coloca aqui para quem quiser depois procurar um pouquinho mais de informação, e todas as outras associações mandem para cá que a gente deixa aqui, vai esclarecer todas as dúvidas também. Beijo para vocês, obrigado de coração para todo mundo que está participando com a gente. Esse é um tema importante que a gente fala na área da saúde, porque para nós é importante divulgação, troca de informação e troca de conhecimento, tá bom? Beijo para vocês, até semana que vem no próximo bate-papo de terça. Valeu! Muito obrigado. Beijão! Tchau, pessoal!